fazer uma análise básica aqui nessas sobrancelhas para a gente entender o que é harmônico e o que é desarmônico, que eu vou desenhar nessa parte aqui. Primeira coisa, tem 3 pontos principais que a gente precisa levar em consideração na hora de fazer uma marcação, principalmente uma marcação como essa daqui, personalizada e completamente à mão livre. Tá vendo que eu não afinei as sobrancelhas dela? Aqui eu só fiz o design mantendo o formato natural e o principal, mantendo espaços aqui, ó, para desenvolvimento de novos fios, para que no longo prazo, daqui uns meses, né, essas sobrancelhas preencham esses pequenos espacinhos aqui, ó, e fiquem mais alinhadas e mais bonitas. 3 detalhes importantes. Primeira coisa, as sobrancelhas precisam de proporção. E aqui a gente leva em consideração a proporção 70-30. 70% de corpo e 30% de cauda. A sobrancelha precisa dessa proporção. Se a gente coloca aqui que a sobrancelha tem 50% de corpo e 50% de cauda, ela vai ficar mais ou menos com esse formato aqui, ó, de uma letra V de cabeça para baixo, ou de um acento circunflexo, né? Então ela vai perder a proporção. Isso aqui é super importante. Segundo detalhe, ângulos sempre suaves. Então eu nunca vou deixar aqui, ó, muito pontudo, tá? E nunca vou deixar essa linha diagonal que vai do ponto inicial ao ponto alto muito diagonal. Ela sempre vai ser levemente diagonal. Tá vendo aqui, ó? É algo suave. Não é assim, tá? E aí depois eu não venho com um ângulo assim. O ângulo, ele é suave, ó. Ele é arredondado. Não é nada pontudo, porque isso daqui perde a harmonia do olhar. E outro detalhe super importante, respeitar as fileiras de fios. Os nossos fios, eles são em fileiras, em camadas, né? Então eu respeito isso. Dessa forma eu consigo manter os espaços aqui para crescimento de novos fios nas sobrancelhas. É muito importante respeitar esses espaços, tá? Vamos lá! Como que seria uma marcação feita de forma errada nessa sobrancelha? Uma marcação que eu não vou respeitar as fileiras de fios, ó. Uma marcação que não respeita a fileira de fio, olha o tanto que essa sobrancelha ia ficar muito fina. Olha aqui a diferença disso para isso. Aqui ela tem uma espessura muito menor. Aqui, como eu tô pensando em longo prazo, eu deixo pequenos espaços para desenvolvimento. A diferença é muito grande. O olhar dela aqui, ó, ela ia ficar com a cara meio fechada. Por quê? Quando a sobrancelha é muito fina, automaticamente já dá a impressão que ela é super arqueada. Então não fica muito legal, tá? Fica só aquele risquinho assim em cima dos olhos. Não fica muito harmônico. A diferença aqui já é muito grande. A naturalidade que essa marcação aqui transmite. Vou fazer do outro lado pra gente poder comparar. Olha só, isso daqui faz muita diferença, gente, muita diferença mesmo. A sobrancelha mais grossa, parece que o olhar dela é muito mais jovial, dá uma naturalidade muito maior. Agora, quando a sobrancelha tá contornada, marcada, mais fininha, olha como ela fica, não fica tão jovem, né? Já fica parecendo uma pessoa mais velha. Então aqui, ó, fica muito mais jovial, muito mais natural. O olhar também fica muito mais aberto e levantado. Essa diferença aqui é crucial. Outro detalhe que faz a importância, né? A questão dos ângulos. Olha aqui, se eu faço essa marcação deixando os ângulos muito angulosos, sem ficar suave, a sobrancelha também não fica nada harmônica. Aqui vai ficar praticamente uma letra V de cabeça para baixo. E isso daqui é harmonia. Eu praticamente não vejo o ângulo aqui, ó, acontecendo. A divisão de corpo e cauda acontecendo. Aqui ela já é muito marcante. Então isso tira a harmonia do olhar, tá? E outro detalhe que faz a diferença é a questão da nossa proporção. Se eu tento jogar aqui, ó, o ponto alto da sobrancelha dela muito pra frente. Olha só. O formato dela muda completamente. E o ângulo da base e o ângulo do ponto alto, eles têm que estar aqui, ó, na mesma altura, né? Na mesma direção. Então a sobrancelha vai ficar muito mais curtinha. Aqui ela já tá muito mais longa, muito mais aberta. Tá vendo como o olhar da cliente muda completamente dependendo da marcação que a gente faz? Isso que faz total diferença no resultado final que você entrega. Da mesma forma que se você fizer essa marcação aqui e não der um bom acabamento, deixar ela muito grosseira, pode ser que o acabamento do design não fique tão delicado. Então a gente precisa sempre analisar bastante esses pontos aqui. E como que a gente melhora e evolui isso? Treinando cada vez mais a nossa percepção visual para entregar um trabalho personalizado.